Notícias do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, você encontra aqui. Não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal. O Flamengo não jogou a toalha por Everton Cebolinha, tá? Muito pelo contrário. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, o rubro-negro pode fazer uma nova proposta ao Benfica para aí sim contratar o jogador. O Flamengo ofereceria até 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, e o lateral esquerdo Ramon, que já despertou o interesse do Benfica, tá? Ainda segundo o Bruno Andrade, o maior desafio hoje não é a proposta, mas o momento de Cebolinha. O brasileiro ganhou espaço no Benfica com a saída de Jorge Jesus e a chegada, então, do Nuno Veríssimo. É o Flamengo pensando num reforço para o setor ofensivo, imaginando até que o Michael vá sair. Números do Cebolinha pelo Benfica nesta temporada: 30 jogos, 17 como titular, 5 gols, 5 assistências. Fez o gol que a gente mostrou aqui no Sport Center, na Taça da Liga Portuguesa, no jogo do Benfica contra o Boa Vista, que foi para as penalidades e o Benfica passou. É muito dinheiro, mas pelo que foi trazido do UOL, a questão não é a grana, Mário Marra. A questão é, ele tem ganhado espaço, talvez um mercado mais interessante para ele seja para o jogador e para o Benfica, porque ganha visibilidade, é um campeonato diferente, é um torneio diferente e o Benfica está na Champions. Então, talvez perder peças nesse momento não seja tão interessante. Volta para 2019. Voltamos. Você já era uma senhora. Sim. 2019. Pensei que você ia falar, você já era nascida. Eu falei também, pô. 2019, o Everton Cebolinha, ele só não foi o destaque na Copa América porque o Daniel Alves foi. Mas ele foi o segundo melhor destaque. Ele jogou muita bola, ele ocupou um espaço que não era nem esperado, né? Um jogador que vinha com destaque, tudo, convocado, seleção, e ele foi perdendo lugar na fila. O ano de 2022 é um ano muito importante, que é ano de Copa do Mundo. Você precisa fazer a conta. Ponta do lápis. Aponta o lápis. Lá em cima ainda tem apontador. Aponta o lápis, faz a conta. Se quiser pegar uma calculadora, fica à vontade. O Benfica vai ser campeão da Champions? O Benfica é muito difícil esperar isso, gente. É um milagre tipo Leicester, entendeu? É muito difícil. Tipo Porto. Não, acho que o Porto era até mais... Mas o Leicester é um melhor exemplo. Voltar para o futebol brasileiro e jogar no Flamengo e arrebentar... É uma credencial. É uma credencial para disputar a Copa do Mundo de novo. Não sei, é um movimento arriscado, porque ele perdeu esse espaço com o Tite, mas eu não acho absurdo, não. Para o Cebolinha é mais interessante voltar? Você não quer que eu fale de dinheiro, né? Dinheiro Não. é um detalhe, né? Dinheiro é de menos. A gente não se preocupa com isso, né? A gente? O que importa é ser feliz, né? É isso. É a felicidade que importa. Olha, eu tentaria ainda a sorte na Europa. Porque assim, tem gente que tem essa ideia, né? É voltar para o futebol brasileiro para ficar mais perto da seleção. Hoje, tá aqui o Marra que fica amarrando a Premier League. O jogador do Aston Villa vai para a seleção, o jogador do Everton vai para a seleção, o jogador do Leeds vai para a seleção. Já há um tempo atrás, o jogador do Shakhtar Donetsk dominava a seleção. A seleção era metade Shakhtar Donetsk. Então, assim, jogador da China vai para a seleção. Eu acho que com a globalização que tem no futebol já há um tempo, e aí o Benfica, né? Não estou falando aqui de time que está completamente sumido. Mostramos aqui nos canais Disney todos os jogos do Benfica praticamente, Star Plus. Me chamou a atenção como ele deu errado. Porque com o Jesus era para ele ter jogado. Jesus ganhou um monte de dinheiro, vou voltar a falar de grana aqui, que você não quer, e jogou muito na mão do Cebolinha. E o fracasso do Jesus passa muito pelo fracasso do Cebolinha. O Cebolinha não rendeu bem, ele era motivo de piada, foi chacota muitas vezes nos jornais portugueses por atuações ruins, ele acabou perdendo espaço. Mas se ele vem para o Flamengo, qual que é a certeza que o Cebolinha vai ser titular? O Michael era titular do Flamengo? Quanto tempo custou para o Michael brilhar e mesmo ainda chegou na reta final do Libertadores contra o Palmeiras? Não, fica aqui, porque a base está mantida. Arrascaeta renovou, Gabigol ninguém tira, Bruno Henrique ninguém tira, Everton Ribeiro pode não estar mal, não sai. Então, qual é a certeza que o Paulo Souza, o novo treinador, vai chegar, receberia ele? Não, o Cebolinha vai jogar. Essa certeza o Cebolinha tinha no Benfica com o Jesus, e ele perdeu espaço. Então, eu acho que para ele ainda talvez é mais jogo tentar sucesso na Europa ainda, brilhar e tentar alguma coisa ali. E se não for possível, porque hoje ele já não é tão bem quisto assim em Lisboa. Você vê lá o pessoal, o Flamengo, lembra aquela piada do cara
pô, o Jorge Jesus, Flamengo, você me vendeu o Jorge Jesus, você não quer pegar de volta, a gente manda para você. É mais ou menos o que acontece. Você vê lá imprensa, né? Esses caras da imprensa, né? Esses da imprensa aí lá de Portugal. Ah, não quer? Pô, venderam para mim o tal do Cebolinha, jogador de seleção, e aqui não joga nada, tal, não sei o quê. Mas agora ele tá ganhando mais espaço. Fez gol. Ele fez um outro gol, né? Mas ainda não teve sequência, não teve regularidade. Não dá para dizer ainda que o Cebolinha deu certo no Benfica. Então, talvez eu arriscaria ainda, se eu fosse o Cebolinha, voltar a jogar em alto nível lá. Porque também, para o Flamengo voltar, não é certeza sequer que ele vai ser titular, que ele vai ter espaço. Né? Mas é a felicidade, né, de cada um, né? Então, cada um é cada um e sabe qual é o melhor. Se eu fosse o torcedor do Flamengo vai reclamar, o cara não quer, tá fazendo campanha contra o Cebolinha no Flamengo. Não é meu modo de ver. Não, ele não tem garantia nenhuma de que seja titular. Claro que não. Mas se ele for, beleza, vai entrar lá o Cebolinha. Sai quem? Nesse momento, Everton Ribeiro? Porque Então, do lado esquerdo que ele atua, tem a questão do Bruno Henrique jogar, que é muito difícil de tirar o cara. Mariana, a gente vai ficar filosofando, porque a gente não viu o Flamengo do Paulo Souza jogar. Tá. Até porque ele fala de jogar com Gabigol e Pedro, né? Se a gente pensar... Sim, ele sugere isso, né? Se a gente pensar na temporada passada, o Everton Ribeiro, que é o jogador de seleção, ele foi abaixo do que a gente conhece dele mesmo, né? Assim, o Flamengo foi abaixo do que a gente conhece do Flamengo, do potencial do Flamengo. Eu acho que com a mudança da temporada, a tendência é que o Flamengo volte a render mais. As coisas vão ser encaixadas, está treinando para isso, tudo. Eu vejo o Cebolinha como um cara que vai incomodar. Naquela mesma Copa América, 2019 foi um ano maravilhoso para o Flamengo, né? Naquela mesma Copa América, o Cebolinha furou fila, ele foi bem, ele jogou. O Cebolinha, para mim, é superior ao Michael. Sim. Então, assim, hoje eu não sei como jogaria o Flamengo, do potencial do Flamengo. Eu acho que com a mudança da temporada, a tendência é que o Flamengo volte a render mais. As coisas vão ser encaixadas, está treinando para isso, tudo. Eu vejo o Cebolinha como um cara que vai incomodar. Naquela mesma Copa América, 2019 foi um ano maravilhoso para o Flamengo, né? Naquela mesma Copa América, o Cebolinha furou fila, ele foi bem, ele jogou. O Cebolinha, para mim, é superior ao Michael. Sim. Então, assim, hoje eu não sei como jogaria, porque hoje a gente não viu o Paulo Souza ainda em campo. Mas ele é superior ao Michael. Mas esse elenco do Flamengo, Bueno, não precisa de um cara, talvez, para incomodar, para poder chegar. Olha, existe uma espinha dorsal muito bem preparada e muito feita, que você já provou toda a qualidade, mas que precisa se renovar, precisa estimular essa competitividade, precisa mexer nessa ordem do time, ou não? Acho que o Flamengo precisa dessas figuras, mas do meio para trás. Tá. Né? Começando pelo goleiro. Um outro zagueiro, até porque o Rodrigo Caio, que era uma certeza hoje por departamento médico, ninguém sabe. Laterais, Felipe Luiz já não é mais o mesmo de antes. Muita gente fala, poxa, e aí o Ramon pode entrar nessa na aí, né? Na suposta negociação. Então, do meio para trás, o Andrés Pereira é um cara que chega para volância, como gosta de dizer o Marra, chegou ali, é um cara para fazer a diferença, e muita gente acha o Andrés Pereira melhor que o Gerson. Saiu e tal. Agora, do meio para frente, o Flamengo, digamos assim, além de ser muito bem resolvido, é um time que criou tanta casca que o Flamengo não tem reforço. Reforço é a manutenção, renovação com a Arrascaeta. Esses caras parecem assim, já jogam ali meio por química, né? Por osmose ali, entendeu? Não são posições carentes ou que se eu sou um atacante, um meio atacante, eu vou para o Flamengo hoje, eu já sei que eu vou ser segundo plano. Mas com tanta competição em ano de Copa... Você acaba essa jogando. ordem vira, né? Você acaba jogando, mas, por exemplo, voltando àquele raciocínio, vou para o Flamengo que eu vou provar para o Tite que eu tenho direito a disputar, eu posso disputar uma Copa do Mundo. Sim. Não, você vai ter que provar mesmo, né? Porque você vai ter que primeiro convencer o Paulo Souza. Porque, por mais que o calendário te ofereça essa possibilidade, você vai acabar jogando, pode ser que não dê tempo de você ser encantador a ponto de ir para a Copa do Mundo. É porque aí a missão seria de conquistar o espaço, jogar muito, não sair do time e aí conquistar a vaga. É essa a sua preocupação do lado do Cebolinha, pensando assim? Sim, pela posição, lugar que ele joga,
a concorrência que ele vai ter. Eu acho que quando você toma uma decisão de ir para um clube e para o outro, você tem que medir todas as possibilidades, né? Tem outra coisa, a gente fala da seleção, se tem um clube no Brasil que vive em rota de colisão com a CBF, é o Flamengo, né? O Flamengo contrataria por uma bala 15 milhões de euros um Cebolinha. Você acha que o Flamengo ia dar ele para a seleção toda hora? O Brasil já classificado para a Copa do Mundo, deve ter amistoso de preparação, mas amistoso é aquele que normalmente não vale nada. O Flamengo vai brigar, não, Cebolinha, você não vai para a seleção, o Flamengo não quer liberar ninguém. Já aconteceu com o Pelé.